talvez nos últimos anos, veio aí uma linha de pensamento reduzindo a educação física escolar. Pensando nessa tua linha de entendimento toda, do quanto o esporte com regras, com jogos, pode melhorar o aprendizado total, a gente poderia estar prejudicando o aprendizado caso a gente siga com essa linha de retirar a atividade física das escolas? Cara, essa é a minha tese da minha vida. Tipo, eu tô aqui por isso, entendeu? O negócio assim, ó, se não tiver movimento, nós vamos perder, essas crianças vão cada vez ter mais prejuízo de funções cognitivas. Então, assim, essa é a tese, para mim, que ela precisa ser mantida. Então, defende ela para a gente, para a câmera. A tese é assim, ó, os estudos mostram uma relação. Se eu tenho, imaginem 3 pontos assim. Aqui está um movimento. Esse movimento potencializa funções cognitivas. Veja, funções cognitivas são capacidade de memória, de eu inibir impulsos, de eu ter um cérebro flexível. Essas coisas são funções cognitivas básicas assim, que a gente usa para a vida. Então, se o movimento é um preditor, eu digo, o movimento é o que faz, por exemplo, só para dar um exemplo concreto disso. Tem uns estudos que mostram assim, que as crianças que chegam no marco motor na idade correta, elas têm um subsequente melhor desenvolvimento cognitivo. Então, mais ou menos o seguinte, eu espero que uma criança com 6, 7 meses de idade, ela seja capaz de sentar estabilizada. Tá? Esse é um padrão de desenvolvimento motor. Se a criança atrasa muito esse padrão, ela vai sentar lá por 1 ano, 1 ano e meio, a chance dessa criança ter déficits cognitivos é maior do que aquele outro grupo das crianças que sentaram na idade correta. Então, ter um bom desenvolvimento motor impacta nessas funções cognitivas básicas, que é ter boa memória de trabalho, boa flexibilidade cognitiva, ser capaz de inibir impulsos, né, que é esse controle inibitório. Então, isso a gente já tem algumas evidências mostrando isso. Só que o ponto é que, nessa lógica dessas 3 partes, a terceira parte é o desempenho acadêmico. Então, assim, eu só vou entender de matemática se eu tiver uma boa memória de trabalho. Eu só vou... Pensa assim, um exemplo bem concreto da leitura, né? Eu vou ler um parágrafo, porque a gente fala, né, interpretação de texto é fundamental. Quando eu leio uma frase, tem um ponto e vou ler uma nova frase, a segunda frase que eu li, eu tenho que lembrar da primeira frase, para fazer a conexão dessas 2 informações para eu interpretar aquele parágrafo. Se eu estou lendo a segunda frase e eu não lembro a minha memória de trabalho, se eu não lembro da primeira frase, eu não vou interpretar aquilo ali. Então, as funções executivas, essa memória é um mediador do desenvolvimento, o motor dá um movimento para o desempenho acadêmico. Então, assim, a educação física, ela teria que ser uma das coisas mais importantes da escola. E isso é uma coisa assim, né? A gente tem um sistema educacional que as crianças ficam muito tempo paradas. E eu não estou querendo dizer que não tem que ficar parado, porque às vezes a gente tem que ir lá, para eu aprender matemática, eu tenho que sentar lá e prestar atenção. Eu estou exercitando uma função cognitiva até de manutenção da atenção. Mas o movimento ele gera uma série de possibilidades que são fundamentais para a nossa vida e eu acho que a gente tem uma sociedade que não dá o valor ao movimento como deveria ser dado. Se a gente for lá nos países nórdicos, lá na Finlândia, Noruega, cara, as crianças elas vivem o movimento muito mais do que a gente, muito mais, é incomparável. E será que os resultados de desempenho acadêmico dessas crianças lá nesses países não estão também associados a uma infância mais desafiadora, com mais movimento? Cara, eles brincam muito. Se vocês olharem o perfil das crianças que vivem nesses países, cara, eles brincam demais, são muito desafiados a subir em árvores e a fazer série de coisas. E a gente está perdendo isso. Então, eu acho que o desafio é mostrar essas evidências científicas que a gente tem aí, já tem dados importantes, sólido, é bem sólidos, né? E com isso aí a gente muda. E por isso que eu digo assim, vocês têm um papel, né? Vocês são pessoas referências assim de comunicar as coisas. E quando comunica a ciência, assim, eu digo, cara, isso aqui pode mudar a sociedade que a gente vive. Talvez não mude tudo, mas vai mudar. Uma pessoa mudou, pô, a gente já vai mudando a história toda. O poder da transformação é baseado na gente.